estão meio estranhas. Se você observar bem, as pessoas parecem não viver muito no presente mais. Sabe, é como se as pessoas vivessem no passado ou no futuro. E o presente é uma bolha, na qual ficamos como que no automático. Você nunca está ali. Sabe, você pode observar, em alguma das nossas atitudes ou feitos, passou-se 2, 3 horas, mas já não se lembra mais. Pergunta a alguém, cara, na parte da tarde o que ele almoçou, e vai pensar e contar no dedo, tentando lembrar o que ele almoçou. Tipo, ele estava almoçando, mas não estava lá. Pode ver a maioria das pessoas. Uma criança nasce hoje, cresce, ela, junto com a família, assiste lá um jornal, qualquer tipo de jornal. E sempre nesse jornal tem lá a notícia das bolsas de valores, que subiu, desceu, a bolsa de valores, que subiu, desceu, etc. Aí essa criança cresce, vira jovem, ela continua assistindo jornais, e os jornais estão sempre dizendo que a bolsa de valores subiu ou desceu, subiu ou desceu. Há 40 anos, 50 anos, cara. Pergunta a pessoa o que é bolsa de valores, se ela vai saber responder o que é. Nunca esteve lá, cara. Assistiu o jornal, mas nunca esteve lá, cara. Não sabe o que é uma bolsa de valores. E é uma pá de gente assim. Tem uma pá de gente que não sabe de muitas coisas que ele faz o tempo todo. E nunca procurou saber porque nunca foi interessante. O aprendizado, cara, está no foco. E o presente, cara, é focar. Tem muita gente que não está mais presente. Você não sabe. É o cara que não que ouviu uma pá de palavra da esposa e daqui a pouco está se perguntando o que ela falou. E vice-versa, cara, e por aí vai. Nós estamos vivendo um tempo de bolha, de automático, sabe? Tudo que fazemos apontamos para o futuro ou apontamos para o passado. Exatamente isso. Ou estamos no passado ou estamos no futuro, mas não estamos no presente. O que nós fazemos hoje sempre tem uma finalidade futura. Ah, porque eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou aprender isso, vou aprender aquilo. Cara, entra numa conversa aí, cara. Automaticamente essa conversa entre pessoas, ela vira uma crise, cara. Eles começam a conversar sobre crise. O que aconteceu comigo, por que aconteceu com isso, aconteceu com fulano. Por aí vai, e daqui a pouco estão tentando resolver a crise. Porque toda crise gera emoção negativa. Então, cara, a finalidade em que as pessoas estão deixando para trás é viver o presente. Você está ali, cara. Entendeu? Você está ali. Porque quando você não está ali, a mulher sente falta. O homem sente falta. A criança sente falta. O filho sente falta. Até um parente ou um amigo sente falta. Por quê? Porque eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e teu querer também, eu quero isso, eu quero aquilo, então tem que lutar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, porque se eu não correr atrás eu não vou ser, eu não vou ter, e alguém vai ter mais do que eu, alguém vai ser mais do que eu não posso deixar isso acontecer. E para uma aflição, cara, que isso só vai gerar distúrbio emocional, e daqui a pouco, cara, você tá com 70, 80 anos, você olha para trás e tudo que você fez foi ganhar, 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 e daqui a pouco você não vai levar nada. E quiçá, cara, que não tem proveito nenhum. Acho que a vida é viver o presente, cara. É focar em tudo que você faz ali naquele momento. Não dispensar, cara, o que é mais importante, porque você pode ter uma paz de coisa, cara. Bastou uma pontada de dor de cabeça para tudo aquilo que você tem não significa nada.
é o presente. E o mundo está no automático, cara. O mundo não está mais no presente. O mundo está ou é o passado, do que me aconteceu, do que eu tive, do que fizeram comigo, ou é o futuro, do que eu preciso ser, do que eu tenho que ser, do que não é. Cara, isso viver, cara, é uma arte de equilíbrio, cara, e de igualdade de peso, sabe? Acho que uma coisa não pode mais pesar mais do que outra, porque se pesar vai faltar, vai faltar. Então é o equilíbrio, sabe? E alguém diz, foca no alvo. Ah, foca no alvo. Aí, cara, vai, foca no alvo, cara. Tá perdendo uma criança que passou numa prova, o filho que joga bola bem pra caramba, nunca reparou isso. Sabe, tá lá a criança no quarto e nunca apresentou o pai as suas habilidades, ou a mãe, ou coisa semelhante, porque você tá focado, 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 focado. E não consegue estar no presente da vida de alguém, presente. Outra coisa, você vê na igreja, cara, você vê na igreja, como é que as pessoas não têm foco e que elas não estão no presente? Por quê? Por que o presente ele virou uma forma atrativa? Porque tudo que é atrativo e que me chama a atenção, sabe, por questão de atração, ela tira a força do aprendizado. Ela tira a força do aprendizado. Eu vejo, cara, muitas pessoas na igreja que nasceram na igreja, cresceram na igreja, estão na igreja e até viraram alguma coisa na igreja. Mas pergunta, cara, a respeito de um texto bíblico, se ele sabe responder aonde está. Mas essa pessoa foi na escola dominical, cara, fez curso e a coisa não entrou. Por que o aprendizado não entrou? Porque entendeu que a igreja é uma atração, velho. É um passatempo, entendesse? E tem a questão da prioridade. Pô, se eu não vou ser aquilo, se eu não vou ser economista, por que eu tenho que assistir a respeito da Bolsa de Valores? Só para ouvir dizer que ela primeiro cresceu, pô? Mas o que faz uma Bolsa de Valores crescer, subir, descer? Se não vou ser economista, eu não preciso perder o meu presente assistindo isso. Tá entendendo? Porque nós já perdemos metade da nossa vida dormindo. Não é perda, mas se tratando de trabalhar, é um descanso necessário. Não é perda. Perda é modo de falar. Para quem tem uma mente aí bastante louca em questão de trabalho, dormir muito é um problema. Mas já se perde. Por questão de viver mesmo a vida, já se perde metade da vida nossa é dormindo. Metade é trabalhando. Se você tem 80 anos, você viveu 40 com os olhos abertos, porque o resto estava fechado. Né? Os outros 40 estavam fechados. Então nós temos aqui muito pouco. Olha para um senhor de idade aí. 90 anos. 100 anos. É um senhor de idade. 100 anos de idade. Aí tu fala, rapaz, tá com 100 anos. Mas na realidade ele só viveu 100, esteve com os olhos abertos 50 anos. Porque metade dormindo, cara. Suponhamos que ele não dormia bem, mas aí, 60 anos de olhos abertos. É muito? É pouco. Para quem só vai trabalhar, porque 8 horas da sua metade de tempo é trabalhando, é 8 horas por dia. Então, não vou fazer conta agora a respeito, mas posso colocar aí que terça parte, vamos colocar terça parte para ser bem bonzinho, vamos colocar terça parte do tempo dele aí é trabalhando, é muito mais que isso. Vamos botar terça parte de 60, 15, né? Então, 15 anos, por exemplo, então ele tem aí é, 45. Aí 45 ele tem de vida. Mas só que esses 45 ele tem de vida, e não tem, que é muito mais que isso, muito menos que isso, ele passa esse tempo na bolha, sabe? Na bolha.
perca os amigos, distraindo na bolha, cara. E dentro da bolha você não aprende. Então aí você olha para a vida da pessoa, o que você aprendeu na vida? Não, nada. Se você perguntar a respeito de algumas coisas que acredito ser necessárias, que você olhou, ouviu o tempo todo, durante os períodos da sua vida, o tempo todo, sonhou com aquilo, você perguntar a respeito daquilo, a pessoa não sabe responder. Ela viu aquilo o tempo todo, não sabe responder. Então são algumas questões muito interessantes que nos fazem entender que nós não vivemos o presente. Nós vivemos no automático o tempo todo. Porque o automático também é um refúgio, né? É uma fuga. Num mundo em que de tanta dor, de tanta angústia, de tantas preocupações, de tantas crises, viver no automático acaba sendo um refúgio. Porque você foge da realidade. Por isso não viver o presente, porque o presente é a realidade. O futuro não é a realidade, cara. O futuro vai vir. O passado já foi uma realidade, não é mais. Mas eu prefiro correr para o passado e correr para o futuro, ao invés de viver o presente. A realidade é muito grotesca, muito pesada, dura de viver ela. Né? Até por questão de conquista. Qualquer conquista hoje é uma dificuldade enorme para se ter, para se obter. E detalhe, hoje todo mundo quer, cara. Todo mundo quer. Pode ver uma pessoa mais pobre o mais pobre de hoje, ele quer ter sim alguma coisa que o rico tenha, cara. E por aí tá. E alguém adoçou a boca de todo mundo dizendo que todo mundo pode ter, e pronto, é que o mundo resolveu ter. Não há de errado em ter. Questão, se você trabalha e luta para ter alguma coisa, o mais sensato é que você tenha. Mas o que tratamos aqui é que as pessoas não vivem o presente, sabe? Nós estamos no automático. Eu prefiro encarar o futuro e tentar mudá-lo, ou então me apegar ao meu passado para tentar resolvê-lo ao modo de não fazer mais o que eu fiz, ou fazer o que eu não fiz, do que me encarar a realidade do presente. Porque quando eu estou no passado ou estou no futuro, eu não aprendo no presente. A aprendizagem ela é presente. Você não aprende com o futuro, entendeu? E nem aprende com o passado. Se você não aprendeu lá, você não aprende mais. Você aprende com o presente. É com o que você está ouvindo, com o que você está vendo, com o que você está sentindo. Entendeu? Daí a realidade é que estamos vivendo hoje de uma par de gente aí sendo enganadas, ludibriadas, sabe, numa bolha, não consegue raciocinar por si só, ela não consegue enxergar a realidade da coisa. Um ofuscamento mental tão grande que a pessoa não consegue enxergar o que está acontecendo. É como se um ladrão entrasse na casa dela, roubasse a pessoa, e ela visse o ladrão roubando e não conseguisse dizer nada a respeito daquilo. E pelo contrário, ela consegue até defender o ladrão. Sabe, é uma loucura. É uma loucura. Talvez não generalize isso, mas o mundo está vivendo desse jeito, cara. É um mundo de uma forma generalizada, mas está vivendo assim. A falta de presença, sabe? A falta de presença. A falta de eu dizer, eu estou onde eu estou. Sabe? Eu estou onde eu estou. É exatamente, pô. Porque tem um bocado de gente aí que é como zumbi. Você só tem foco numa coisa e não consegue mais nada. Você precisa ser estimulado mediante uma determinada coisa. Então você não tem raciocínio, você não tem ponderamento, você não consegue discernir,
sabe? Você só busca aquilo. É uma vida viciante. Uma vida viciante. Você vicia num modo, num padrão fora da realidade. Se tem uma coisa que é a realidade é presente. É o estar no presente. Isso é a realidade. Quando você foge do presente, você está fora da realidade. Você vive um passado, você está fora da realidade. Se você começa a fazer coisas buscando só o futuro, já está fora da realidade. Já está fora da realidade. Pode ser eu, não, talvez não. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma faculdade, estudando, com intenção de melhorar a sua vida financeira, nesse momento ela está semeando, cara. Ela está gerando. A pessoa não está fora da realidade. Ela está gerando, ela está semeando, trabalhando para ter uma conquista melhor. Ok? É um trabalho que produzirá resultado. Todo trabalho que se faça, o presente é o seguinte: independente de você estar no presente ou não, tudo que você faz no presente terá um resultado futuro. A questão é quando você está lá no futuro e não está no presente. Essa é a questão. Porque vai atrapalhar o seu aprendizado. Entendeu? A perca da noção da realidade. Entendeu? Tem pessoas que, né, por exemplo, se você olhar, tem pessoas que nem se formou, mas se intitula já diplomado, entendeu? Já começa a dar carteirada. Então ele está fora da realidade, está vivendo uma realidade que ele não existe. Entendeu? Por fato dele buscar, já está lá, sem estar. E dependendo da situação, às vezes nem trabalho no presente. Por pensar que já é, não faz aqui. Tá entendendo? Não faz aqui porque já pensa que já é. Então, essa questão que nós estamos, que o mundo está vivendo aqui, quase que são coisas imperceptíveis. Alguns percebem, outros não. Demonstra, cara, claramente que o mundo vive no automático, fora da realidade, no presente. Não estão vivendo, está longe da realidade. Então, acho que é preciso centralizar, sabe? Centralizar. Sentir o gosto do alimento que come, sabe? Sentir o gosto do alimento que come. Porque às vezes você está tão fora da realidade que você não viu a mudança que aconteceu com seu filho. Né? Daqui a pouco você abre os olhos, quando você abre os olhos, seu filho cresceu. Sua filha cresceu. Você nem viu. Você não viu o cachorrinho novo que chegou na sua casa. Você não viu uma flor que saiu lá da sua plantinha. Sabe, são pequenas coisas que demonstram que nós estamos fora da realidade. Sabe, que demonstram que nós estamos fora do presente. Que sim, vivemos numa, numa bolha de atração que aponta o futuro que não existe e te massacra com o passado que você construiu. Ou você não construiu nada. É um nível de falta de realidade muito grande. E que sim, precisa voltar. Sabe, quando eu falo, às vezes as pessoas falam a simplicidade da vida, cara. A simplicidade da vida não pode ser vista como uma pobreza. Isso é loucura. Não pode ser vista como uma miserabilidade. Sabe, a simplicidade da vida é você prestar atenção nas pequenas coisas que passam desapercebidas, sabe?
Daí o índice de pessoas se suicidando, com depressão, não é necessariamente só isso, né, que causa uma depressão, uma angústia, uma ansiedade crônica, coisa semelhante. Não é isso que causa necessariamente só isso. Mas é um dos fatores, velho, dos muitos fatores que levam, entendeu? Sempre pode acreditar que toda falta de realidade gera distúrbio, cara. Distúrbio. Não estou falando de sobrenaturalidade, não estou falando de- da fertilidade de uma imaginação. Já reparou que as pessoas de uma imaginação muito fértil e de extrema inteligência, ela tem problemas? Tem, tem, essas pessoas têm problemas. Todas elas nunca foram normais. Não souberam lidar consigo mesmo, nunca souberam lidar com as emoções. Né? Porque toda pessoa com um nível extremo de inteligência ou de falta dela tem distúrbio. Tem distúrbio. Pode ver, tem distúrbio, porque ela não vive realidade. Ela não vive o presente. Distúrbio. Uma parte delas são diagnosticadas com problemas que só pode ser resolvido aí na psiquiatria ou com oração, enfim. Então, são todas as coisas que levam a gente a viver fora da realidade, ela gera distúrbio e problemas emocionais, cara. Alguns sérios e graves. Quando não, é possível até que morra. Então, acho que uma busca pela realidade deve ser algo que de se prestar atenção. Sabe? Por que todos nós queremos viver um pouco fora da realidade, velho? Outra coisa interessante, ó. Observe bem. Não é? Os cristãos, né? E nós, os cristãos que aceitamos Jesus Cristo, etc. E pensamos numa vida eterna. Jesus ia voltar, ia buscar a igreja. Já reparou que quando você está muito atribulado, cheio de problemas, né, e angustiado, você tem mais probabilidade de se pensar na voz de Jesus e até clamar por ela quando você está angustiado? É, angustiado e tal, né? E outra, aí você, pós, passou a angústia, melhorou a sua vida, você já começa a esquecer disso, cara. E quando não, às vezes esquece de Deus e vai viver outra vida, ou some pra lá, enfim. Mas são coisas assim que nos levam a entender, cara, que a busca pela não realidade, pela não presente, ela é muito grande. Velho. Todo mundo quer sair fora da realidade. Só será bom viver, cara, para alguns, quando eu tenho aquilo que me tira da realidade. Me tira da realidade. É uma distração. Uma busca intensa por outro sentimento que neutraliza qualquer sentimento negativo que me causa tristeza. Independente do que seja, se for me tirar dessa situação por um segundo ou dois, eu quero. Aí te tira a situação por segundo ou dois, você se vê extremamente feliz, e quando não, daqui a pouco você está depressivo de novo e levando a sentimentos até piores. O que nos faz entender, então, a respeito de uma vida dentro da realidade, é buscar viver o presente, cara. O redor daquilo que está acontecendo. Não é olhar para o que está acontecendo e ficar buscando uma solução para uma crise que você está vivendo. Tem pessoas assim que ficam andando na rua procurando alguém, procurando se vai acontecer de alguém aparecer para resolver a crise dela. Né?
Acho que não é isso, cara. As crises estão sempre aí, os problemas estão sempre aí. Eles nunca vão deixar de existir. A fuga é um medo, é uma ancoragem de viver a realidade. Nesse mundo que nós estamos vivendo, ninguém vive totalmente a realidade. Então não sai dela. A fuga da realidade é algo que existe, cara. Se usa a igreja, se usa droga, se usa maconha, se usa amigos, se usa família, se usa oração, se usa tudo que for possível para tirar da realidade. E é bebida, cachaça, noitada, tudo que é possível o ser humano usar para tirar ele da realidade, ele usa. Distrações em internet, distrações em televisão e por aí vai. Porque a realidade é ofuscante. É ofuscante. Ninguém em sã consciência vive a vida na sua totalidade real. É o que tem de mais exato a se entender. Por isso a fuga. A fuga. Lógico, existe momento de distração na vida, que é muito comum e necessário. Necessário, né? Entendeu? A gente é feliz, não precisa brincar para ser feliz. Brincar é algo que é espontâneo, sai mediante ao que eu estou sentindo. Quando você força isso, é porque você não é feliz, pô. Tá entendendo? Pronto. Porque assim como quando uma pessoa triste, ela chora espontaneamente, ela não chora ela não provoca choro. Se você vê uma pessoa extremamente triste, ela chora espontaneamente. Pô. Ninguém força choro, a menos que fosse um artista, um ator ou coisa semelhante, né? Tá ali para enganar, ludibriar, ele força o choro. Mas normalmente uma pessoa triste, ela chora de forma espontânea. E uma pessoa feliz, ela vai logo, de forma espontânea, deixar sair essa felicidade. Aí quando você força isso já deixa de claro que você não está feliz. Que você está buscando essa felicidade. Quando você força a felicidade, você busca ela. Quando você força a presença de alguém com você está sozinho. Entendeu? Quando você não força, é porque você está bem consigo mesmo. Você está presente consigo mesmo. Está presente com a sua vida. Você não se sente sozinho. E por aí vai. Tem pessoas que é feliz e é espontâneo. A vida dela nem é boa. Também existe uma questão muito interessante a respeito da felicidade, né? É, acho que existe uma questão em que as pessoas entronizam a felicidade delas. É como se elas criassem um objeto da qual a felicidade dela depende daquele objeto. Entronizou a felicidade dela naquele troninho lá. Entendeu? Então, quando não existia o trono, ela não é feliz. Então, ela só é feliz se tiver o trono na qual ela entende como felicidade. É um erro, cara. Um erro. Porque você não pode ser feliz dependendo, cara, de algo que vai acabar, sumir. Entendeu? Deus já nos criou com tais sentimentos, tanto de alegria, aliás, só de alegria, né? De tristeza veio depois que o pecado entrou. Mas Deus colocou em nós a felicidade. Eu não preciso eh, ser dependente de felicidade. O que é um ser dependente de felicidade? É que eu só consigo rir, só consigo ser feliz com a existência desse objeto, com a existência dessa peça, desse ser ou de qualquer outra coisa. Fora isso, eu não consigo ser feliz. Isso é um erro. Isso é um erro, porque você criou uma dependência relativa à sua felicidade. Então, quando não existir mais o objeto, então você será triste, porque é uma construção de apoio à felicidade. Daí você entende por que muitas pessoas que às vezes pegam um homem ou uma mulher
e faz a felicidade dele se depender daquilo. Ao morrer esse homem ou morrer essa mulher, eles se matam também, porque ele criou a dependência. Eu não consigo viver sem. Quando você fala essa frase, embora uma conquista amorosa, essa frase ela pode ser falada, mas pode também não ter sentido nenhum. Mas quando você fala isso, você criou dependência de felicidade. Você criou dependência de felicidade, entendeu? Eu só sou feliz se. Pô, e se acabar? E se o for embora? E se for destruído? Sabe? Não existe isso. Não existe. A gente é feliz. O ser humano, todos eles, independente de quem seja, já nasceu com. Assim como eu nasci com os olhos, a felicidade também já nasceu comigo. Só que eu nunca acreditei nisso. E também fui ensinado que não, que eu teria que construir a minha felicidade. Eu não construo felicidade, ela já existe. As coisas do mundo, elas são para a minha necessidade básica de um ser feliz. Pronto. É simples assim. Necessidade básica de alguém feliz. Simples assim. Agora, quando eu crio dependência de felicidade, meu irmão, acabou. E se aquilo acabar? E se aquilo, no momento que eu acreditei ser, não ser mais, e foi provado que não é mais? Ah, vou ficar sem chão, daí vai se acabar, meu filho. Você vai se destruir. Não se cria isso. Claro que tem um pouquinho fora da ideia que nós estávamos colocando no tema, mas não se cria esse tipo de coisa. Viva a realidade. Viver é viver o presente dentro da realidade, sabe? E acreditar que é. Porque se eu sou capaz de acreditar que eu sou triste, também sou capaz de acreditar que eu sou feliz, pô. Pronto. Minha mente, meu cérebro vai reagir àquilo que eu acredito. Isso aí todo mundo sabe, isso aí não é algo que se ensine. Todo mundo sabe disso. Ou não. Mas é o que eu acredito. Mas, voltando ao tema, nós estamos vendo uma bolha. Muito fora da realidade. Eu acho que precisamos viver mais o presente. Está aonde está. Está aonde está.